Gostaria de convidar os irmãos para abrirem no livro de Atos, no capítulo 18, para nós darmos continuidade aos estudos, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Voltando ao último estudo, aquilo que nós aprendemos no capítulo 17, nós vimos que o apóstolo Paulo ele foi levado aos líderes de Atenas, da cidade de Atenas, para que ali ele pudesse expor todos os ensinamentos que ele estava pregando. E quais ensinamentos eram esses? Ele estava apontando que Deus era suficiente em si mesmo, que Deus é suficiente em si mesmo. E que ele, sendo o criador e detentor de todas as coisas, jamais poderia ser comparado ao ouro, à prata, às pedras preciosas, e que tudo aquilo que eles, atenienses, estavam cultuando, apesar de religiosos, eles estavam adorando a um Deus que não era verdadeiro. Eles não estavam adorando ao verdadeiro Deus. E diante disso, ele chamou os atenienses ao arrependimento, apontando para a fé em Cristo, e o Senhor sendo o único caminho para a salvação. Diante disso, interromperam a sua pregação, esnobaram e zombaram daquilo que foi ensinado, e com tudo isso acontecendo, Paulo decidiu se retirar da cidade de Atenas, sabendo que tudo aquilo que aconteceu não foi em vão. Muitas pessoas creram no Evangelho através da pregação de Paulo, e diante disso ele vai se dirigir para a cidade de Corinto. Aí nós vamos entrar no texto agora. Versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Depois disso tudo que ele passou lá em Atenas, ele foi para Corinto. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco do contexto histórico. Corinto era a maior cidade da Grécia. Amém? Era a capital da província da Acácia, ou seja, ela era uma sede administrativa de uma província romana. Era uma cidade portuária, próspera e com muitas pessoas do mundo todo. Devido a ser uma cidade portuária, tinham pessoas de todo mundo ali naquela cidade. Era famosa pelos seus muitos templos pagãos. Era uma cidade que, assim como Atenas, adorava a diversos tipos de deuses. E também era marcada pelo culto através da imoralidade sexual. Infelizmente, era uma cidade muito imoral, principalmente na área sexual. E os coríntios, eles também valorizavam muito a cultura, a filosofia, a retórica, e tinham muitas escolas filosóficas lá. Isso vai ser importante, porque lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que ele enfatiza que a pregação dele não era com foco na retórica, não era no foco em convencer as pessoas com palavras, mas sim ele estava pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor. E em termos de estratégia missionária, digamos assim, ali era uma cidade ideal, pela fama da imoralidade naquela cidade. Ali era um ambiente de pessoas que realmente precisavam do evangelho, e Paulo foi, mais uma vez, direcionado pelo Espírito Santo para ali. Essa viagem de Paulo de Atenas até Corinto era uma distância de cerca de 80 quilômetros, e ali havia um grande número de judeus. Isso é algo importante da gente saber também para o contexto. Não como Roma, mas também tinham um grande número de judeus. E esses judeus, eles eram marcados por constantes tentativas de golpes, de revoluções. Fazia muito tempo que os judeus eles não eram governados por governantes da descendência de Davi. Estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades, estavam exercendo o governo sobre os judeus. E isso os levava sempre a tentar se reunir, de alguma forma serem independentes. E com isso, o imperador de Roma expulsou os judeus de lá. Expulsou os judeus, e isso os levou a um movimento de migração para as demais cidades ali ao redor. É o que nós vemos no versículo 2. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Ou seja, nós vemos aqui que o imperador expulsou os judeus, Esses dois que nós vemos aqui, Áquila e Priscila, pessoas importantes aqui do contexto de Atos,
foram para Corinto. E lá Paulo os conheceu, eram cristãos, além de judeus, né? E ali eles desenvolveram um relacionamento de amizade. E como tinham o mesmo ofício, versículo 3, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Ou seja, Áquila era um fazedor de tendas. Era um ofício comum e muito necessário na época e basicamente envolvia a fabricação de cabanas, consertos, né, de tendas, de moradas, né? Eles faziam abrigos, cortinas. Era uma profissão muito ampla, que envolvia, né, a questão manual, um domínio manual. E Paulo, nós sabemos que também tinha essa profissão, né? Provavelmente aprendeu de seu pai, e isso fez com que eles provavelmente se conhecessem na sinagoga, desenvolvessem ali uma amizade, e Paulo passou a morar ali com Áquila, perdão, e Priscila, e também a trabalhar com eles. Entenda agora onde morar e com o que trabalhar. Paulo ele vai em frente em sua pregação do Evangelho. Versículo 4. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Nós já estudamos como as sinagogas fazem parte da estratégia de pregação de Paulo. E em que sentido? Ele era rabino, e por isso, nas reuniões dos judeus, ele tinha uma oportunidade de fala. E, de forma muito sábia, ele aproveitava essas oportunidades que ele tinha para pregar o Evangelho, para compartilhar das boas novas do Senhor Jesus. E o ensinamento prático que nós podemos ter aqui é que não há ocasião perfeita. Toda ocasião é própria e necessária para a pregação do Evangelho, né? No nosso dia a dia, nós devemos aproveitar todas as oportunidades, todas as conversas para compartilharmos das boas novas e apontarmos para o nosso Senhor. E como nós vimos no versículo 4, ele ensinava tanto para judeus como para gregos. Ele fazia isso todos os sábados, né, nas reuniões, provavelmente porque ele trabalhava durante a semana. E nós vemos aqui no 4 que ele persuadia, ou seja, Paulo ele era um exímio pregador, né? Ele entendia das Sagradas Escrituras e buscava transmitir isso de forma clara, de forma objetiva, para que as demais pessoas que ali estivessem pudessem ter uma compreensão plena do Evangelho. Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ou seja, Paulo ele tinha se retirado da Macedônia devido àquele avanço da perseguição dos judeus a ele, mas deixou Silas e Timóteo lá, cuidando daquelas igrejas que haviam sido implantadas. E agora eles retornam, né, chegam a Corinto, provavelmente com notícias boas, né, que a igreja estava fluindo, que os irmãos na fé estavam crescendo, estava crescendo no entendimento, na oração. E além disso, eles, né, de acordo com os estudiosos, eles chegaram também, com uma oferta muito generosa da igreja de Tessalônica para o apóstolo Paulo. Isso fez com que ele não precisasse mais trabalhar na fabricação das tendas, junto com Áquila e Priscila, e passasse a se dedicar integralmente ao estudo e ao ensino da palavra de Deus, né? Pregando nas ruas, nas sinagogas, em todas as oportunidades. No final do verso 5, nós vemos a mensagem de Paulo era uma só, que Jesus é o Cristo. Nós vemos aqui que, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Paulo, ele de forma bem enfática, se preocupava em apontar para Cristo, como o Senhor e Salvador, né, de seu povo, sabendo que os judeus ainda tinham, das velhas práticas do Antigo Testamento, uma prática equivocada de salvação, não crendo que o Messias ainda havia vindo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e lhe disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. O que seria isso? Né? Como fizeram em outros momentos, os judeus sentiram inveja, né, da pregação de Paulo e do grande número de pessoas que estavam aderindo ao cristianismo, que estavam crendo no Evangelho. E diante disso começaram a banalizá-lo, né? Começaram a zombar de Paulo,
da figura da pessoa do nosso Senhor Jesus, né, do próprio Cristo. E dessa vez Paulo ele escolheu uma outra estratégia. Ele não se retirou, mas enfrentou isso. E enfrentou e reagiu como o nosso Senhor Jesus nos ensinou, né, no seu Evangelho. E disse que ele não iria sofrer a atitude daquilo que eles estavam... Ele não iria sofrer as consequências das atitudes que eles estavam tendo, mas que sim eles, né, como nós vemos no versículo 6. O sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, ou seja, o juízo daquilo que vocês estão fazendo recairá sobre vocês. Vocês estão plantando ouvidos fechados, um coração de pedra em relação ao Evangelho. E em breve vocês estarão diante do juiz, do nosso Senhor, que irá julgar as suas atitudes. E vocês serão responsabilizados disso. Por quê? Ele continua aqui, ó. Eu estou limpo dele. E a partir de agora vou para os gentios. Ou seja, Paulo está dizendo, eu fiz a minha parte. Eu vim aqui, eu preguei o Evangelho de forma fidedigna, né? Eu compartilhei das Escrituras, eu falei sobre o arrependimento, sobre a fé em Cristo Jesus, mas vocês não querem isso. E vocês irão colher os frutos dessa escolha. E diante disso, ele fala que ele vai pregar, né, aos gentios, com mais enfoque nos gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Ou seja, agora ele vai entrar na casa de Tício, que era um homem aqui considerado justo, um gentio, que se inclinava ao judaísmo. Por isso que aqui ele é colocado como um homem temente. Era uma espécie de gentio que se inclinava para as ideias do judaísmo, né? E ali muitas pessoas se converteram. Ele vai estabelecer na casa desse homem um local de oração, um local de pregação, ao lado da sinagoga. Meio que Paulo disse assim, eu fui expulso da sinagoga, não estão deixando eu pregar aqui, mas eu vou colocar aqui ao lado, né, uma pregação do verdadeiro evangelho na casa desse irmão. E ali muitas pessoas foram convertidas pelo Senhor através da pregação da vida de Paulo. E nós vemos aqui que Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui algo muito bacana, né? Muitas pessoas se converteram, inclusive o chefe da sinagoga. Nós vemos aqui que um homem de grande relevância para o judaísmo foi convertido pelo Senhor ao Evangelho. E algo que nós devemos refletir, né? Como esse homem ele não levou em consideração as perdas, né, que a conversão iria acarretar na vida dele. Ele iria perder a sua notoriedade, ele iria perder o seu prestígio, né, como uma liderança, como um líder, né, de uma sinagoga, mas ele considerou isso tudo como perda, né? Nós vemos aqui uma marca de uma conversão genuína, onde ele não coloca mais essas coisas, as coisas desse mundo, né, em consideração. A preocupação dele foi se entregar verdadeiramente ao Senhor e a renunciar a tudo aquilo que era desnecessário e que passou a ser perda, passou a ser obras do velho homem. E a partir de agora nós vamos caminhar, né, no texto para o final da segunda viagem missionária de Paulo, a partir do versículo 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nós vemos aqui que o próprio Senhor apareceu ao apóstolo Paulo através de um sonho e disse duas coisas a ele, né? Primeiramente, para que ele não tivesse medo. Imaginemos aqui como que estava a mente do apóstolo, né? Convivendo com constantes perseguições. Nós nos lembramos, né, daquilo que nós estudamos. Paulo foi apedrejado, considerado como morto, estava passando por uma situação bem complicada pelo Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, mas o Senhor aparece o encorajando e dizendo para que ele não tivesse medo, e pelo contrário, que ele falasse e não ficasse calado, ou seja, a segunda coisa que o Senhor diz, para que ele viesse a continuar pregando o Evangelho, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perseguições, mesmo com todos os dilemas, era para ele continuar.
mas a força, né, a capacidade não estava nele. E o Senhor vai completar isso no versículo 10. Porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, aqui há um encorajamento. O Senhor estava com Paulo. Ou seja, ninguém vai lhe tocar. Ninguém tocou na vida dele. Porque o Senhor estava no controle. E o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Aqui nós vemos a demonstração da soberania de Deus. Como que ele pode prometer que ninguém vai fazer nada com a vida do apóstolo naquele momento. O Senhor ele é soberano e, portanto, ele pode prometer aquilo que ele quiser. E ele continua: pois tenho muito povo nesta cidade, ou seja, há muitos eleitos em Corinto naquele momento. Havia muitos eleitos em Corinto, escolhidos desde antes da fundação do mundo, pessoas eleitas pelo Senhor. Portanto, Paulo seria uma peça fundamental para a pregação do evangelho ali naquela cidade. Deus não iria permitir que nada viesse a acontecer com ele. E que grande encorajamento Paulo recebeu, meus irmãos? O próprio Senhor falando com ele para que ele viesse a continuar. Essa é uma das respostas para que Paulo fosse um apóstolo, um implantador da igreja, mas também que teve com o Senhor, não só através de sonho, mas através da sua conversão. E diante disso, Paulo continuou pregando o evangelho de forma assídua. Com o encorajamento desse, ele continuou chamando os ímpios ao arrependimento e falando sobre a salvífica obra do Senhor Jesus na cruz, como nós vemos aqui no versículo 11. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nós vamos ver agora Paulo diante de Gálio. O que seria isso? A partir do versículo 12, nós vamos ver que houve uma mudança no governo local. O que seria isso? O procônsul era uma espécie de governador da época. Era uma liderança, e exercia o seu governo sobre a cidade de Corinto. E por que isso é importante? Porque os judeus, ressentidos com Paulo, enraivados com tudo aquilo que ele estava fazendo na pregação do evangelho, decidiu aproveitar dessa brecha, aproveitar essa mudança de governo, para de alguma forma incriminar Paulo. E nós vamos ver isso no versículo 12. Eles viram ali uma possibilidade de acabar com aquilo que estava acontecendo, com aquela pregação e com aquele número de conversões muito grande. E quando Gálio era procônsul da Acácia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Importante lembrar os irmãos que o tribunal aqui era num local aberto, era um espaço público, costumeiramente era nas praças, ou seja, muitas pessoas ali ficavam ao redor acompanhando os julgamentos. E quem estava à frente desse movimento era Sóstenes, que foi o chefe da sinagoga, que ficou no lugar daquele irmão Crispo, que creu no evangelho, que abriu as portas da sua casa para que fosse o local da pregação do evangelho. Quando nós vemos aqui no versículo 12, nós vemos que este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Aqui é bom a gente frisar a questão da lei. Por quê? Porque alguns acreditam que eles estavam levando em consideração a lei de Moisés. E com isso queriam incriminar Paulo. Algumas versões da Bíblia, acho que a transformada, trazem a lei de Moisés. Porém, provavelmente não era. Aqui há uma contradição e eu vou explicar aos irmãos. Eles fizeram isso, provavelmente, porque no Império Romano as pessoas só podiam pregar, só podiam se reunir nas religiões que eram permitidas pelo Estado, que eram permitidas pelo Império. E aí eles queriam acusar Paulo dizendo assim: olha, isso que ele está pregando aí não é o judaísmo, não. É uma nova religião. Não é uma extensão, não é uma nova versão do judaísmo. É algo novo. Portanto, ele deveria ser incriminado. Portanto, ele deveria responder por isso. Porque essa religião não é permitida aqui no Império. E com isso ele estaria indo contra as leis de Roma. E não a lei mosaica, como alguns dizem. E por isso ele deveria ser silenciado ou até mesmo morto. Mas nós vamos ver aqui que quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus, ou seja, Gálio não deu nem a oportunidade de Paulo
responder, e logo deu a sua resposta. Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Galho, ele esteve errado em uma coisa, em achar que aquilo era algo interno, porque ele considerou realmente o judaísmo como o cristianismo como uma extensão do judaísmo, o que não era. Então ele errou nesse sentido, e não percebeu a essência da questão, a discordância, teológica. Mas ele estava certo que isso não era um tema que o Estado deveria se intervir. Ou seja, aqui nós vemos um dos principais temas da Reforma Protestante, a separação da religião e do Estado. Como o Estado não deve entrar nas questões da religião, das religiões. E com isso expulsou todos do tribunal. Versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Ou seja, quando os gregos viram, os moradores daquela cidade, viram que os judeus, eles queriam confusão, eles queriam tumulto, eles estavam ali não por questões legítimas, eles acabaram se reunindo e começaram a agredir os judeus que ali estavam, e principalmente Sóstenes, o chefe da sinagoga. E isso é algo que nós, como cristãos, não devemos compactuar. Nós vemos aqui que a autoridade ela se absteve, não se interviu, mas nós vemos também aqui um cumprimento daquilo que o Senhor prometeu a Paulo anteriormente, que ninguém iria lhe tocar. Nós vemos aqui que armaram um cerco, tentaram de alguma forma atrapalhar o avanço da pregação do Evangelho naquela cidade, mas o Senhor não permitiu. E algo prático que nós podemos trazer aqui de ensinamento é que se nós estamos buscando andar de acordo com a palavra de Deus, levando em conta os princípios do Senhor, ainda que se levantem questões neste mundo, nós cremos que o Senhor é por nós. Nós cremos que, de alguma forma, o Senhor vai continuar nos abençoando para a honra e glória do nome dele. E depois destes fatos, Paulo entendeu que era hora de voltar para casa, que era hora de terminar a sua viagem. Versículo 18. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Nós vemos aqui que é a segunda vez que o casal é mencionado, Áquila e Priscila, e nós vemos, por uma questão de curiosidade, que pela primeira vez a ordem é invertida. Agora eles falam, Lucas está escrevendo, Priscila e Áquila. E por que isso? Porque provavelmente Priscila era a pessoa desse relacionamento que mais estava envolvida com as questões da obra de Deus, que estava ali com Paulo, auxiliando na pregação do Evangelho. Por uma questão ali de texto, ele passou, a partir desse momento, a colocá-la como a primeira pessoa da relação. E nós vemos aqui também algo muito interessante, que Paulo ele rapou a sua cabeça por causa de um voto. E aqui é algo muito interessante para a gente aprender. Lembremos que Paulo ele era judeu. E não é porque ele era judeu que ele não era um bom cristão. Um bom cristão na época, ele poderia continuar sendo um judeu. E em que sentido? No sentido dele guardar alguns costumes históricos da cultura judaica. Ele poderia continuar com algumas práticas, desde que não afetasse a questão central do Evangelho. E como um bom judeu, ele continuou com algumas práticas da sua cultura, e provavelmente aqui não era o voto do Nazireu, ou seja, não era daquele do Antigo Testamento, porque este requeria muitas questões específicas, um local privado, com impossibilidade de tocar em coisas impuras, comer alimentos impuros, e Paulo estava na cidade de Corinto, uma cidade marcada pela imoralidade. Portanto, isso aqui foi algo pessoal do apóstolo Paulo com Deus, que decidiu fazer o seu voto.
Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou-lhe Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Nós vemos aqui que Paulo vai chegar na cidade de Éfeso, não para ficar, mas como uma passagem, e posteriormente, na sua terceira viagem, ele vai retornar para essa cidade. Ele deixa Priscila e Áquila e vai para Cesareia. Provavelmente ele revisitou os irmãos, Cornélio, e seguiu para Jerusalém, repetindo o que tinha feito. Revisitando os irmãos, discipulando os irmãos daquelas igrejas que haviam sido implantadas. E nós vemos que pediram para que ele ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nós vemos aqui Paulo exercendo o discipulado. O apóstolo Paulo não estava só preocupado com a pregação do evangelho, mas estava preocupado em auxiliar aqueles irmãos, novos convertidos, a caminharem no caminho correto, segundo as Escrituras. Nós vemos aqui que ele não só passou pregando o evangelho pelas cidades, mas sempre fazia o caminho ao contrário, para saber como os irmãos estavam, como eles estavam enfrentando as perseguições, se eles estavam animados ou desanimados na fé. Isso é algo que nós podemos trazer também para os nossos dias, nos preocuparmos em ajudar aqueles irmãos que estão iniciando na fé, não somente eles, mas aos demais, perguntarmos como eles estão, se eles estão firmes, se eles estão combatendo o bom combate, um ajudando o outro como o corpo de Cristo. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui, meus irmãos, nós vamos introduzir o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O aprofundamento dela vai ser no capítulo 19, mas nós já conseguimos extrair muitos ensinamentos nesses últimos 4 versículos. A terceira viagem missionária de Paulo, Apolo em Éfeso. Aqui eu gostaria de fazer uma introdução aos irmãos de algo que vai ser importante para nós compreendermos o texto, que é a vida de João Batista, aquele que nós estudamos nos Evangelhos. Nós sabemos que ele foi um enviado de Deus como percussor do Filho do Homem, como percussor do nosso Senhor Jesus, sendo a voz que clama no deserto e sendo aquele que batizava com água, mas que apontava para aquele que viria batizando em Espírito, com o Espírito. E nós sabemos que após a sua morte, através dos estudos, os seus discípulos eles se dissiparam, eles se espalharam por toda a região. E nós sabemos também que as notícias na época eram de muito difícil circulação. As coisas não eram como são atualmente. E por que isso é importante? Porque muitos creram na mensagem que ele pregou, mas não sabiam do cumprimento dessas promessas. Ou seja, muitos não sabiam que Cristo havia nascido, havia morrido, sido levado à cruz, havia ressuscitado, subido aos céus e posteriormente derramado o Espírito em Pentecostes. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver aqui a figura e a pessoa de Apolo, que era um desses discípulos de João, que cria no Evangelho, que cria na vinda do Messias, mas que não sabia dos últimos acontecimentos, não sabia da descida do Espírito. Versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, Apolo era de Alexandria, no norte da África, uma cidade também que era um polo importante, culturalmente falando. Algo interessante para nós sabermos é que ali que foi, pela primeira vez, traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, na famosa biblioteca
de Alexandria, e de lá é que vinha Apolo. Nós vemos aqui que a Bíblia, né, a Lucas escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, o chama de eloquente. É a primeira vez e única vez que essa palavra é falada no Novo Testamento, o que demonstra que era um homem muito culto, que era um homem muito entendido, né? E que usava isso para o avanço do reino, né? Ele pregava o Evangelho, ele creu na mensagem de João, só que provavelmente ele não sabia do derramamento do Espírito, provavelmente ele não sabia do cumprimento da promessa. E aí, Áquila e Priscila vão ser fundamentais nesse processo, como nós vamos ver aqui. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, o que eles fizeram aqui? Discipularam, ajudaram aquele irmão que cria, que era, como nós vimos aqui, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho de Deus, fervoroso no Espírito, mas que não estava tendo a compreensão devida. E aqui nós vemos a importância do corpo, né? Aqui que nós vemos a importância da igreja. Uns ajudando os outros, não só, né, em questões teológicas, mas também, né, em todas as questões espirituais, pessoais, né, como uma família, como o corpo de Cristo. E diante disso, né, nós vemos que quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Ou seja, Apolo provavelmente era um rabino, ensinava nas sinagogas também, e assim como Paulo se utilizava, né, da oportunidade de fala para pregar o Evangelho. E aqui há algo muito interessante, meus irmãos, que eu acho que é bom a gente enfatizar, no versículo 28. Provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Nós vemos em toda a Bíblia a centralidade dela como palavra de Deus, como um meio que o Senhor nos deixou para falar conosco, para nos ensinar e também para pregar. Não adianta nós usarmos a Bíblia como um acessório na pregação, sendo que ela é a peça-chave, a peça central, sendo a própria palavra de Deus. E principalmente, que Jesus é o Cristo. Cristo representa o caminho para a salvação. Representa a salvação dos pecadores, né, daqueles que estavam destinados à morte. E de fato, é o que o nosso Senhor e somente Ele é. Eu gostaria de alguma forma, terminar com alguns ensinamentos aos irmãos. É que, primeiro, o fato de Deus ter aparecido ao apóstolo Paulo em sonho não torna isso uma regra. É bom a gente, né, compreender isso, que o Senhor deixou os seus princípios que devem nortear a nossa vida na palavra de Deus. E através da sua providência. Né? O Senhor, Ele abre portas, fecha portas para nós, e nós entendemos isso como um agir de Deus na nossa vida, mas também através dos princípios bíblicos, compreendendo que o sonho ele não é uma regra, não foi porque aconteceu com o apóstolo Paulo que vai acontecer conosco, não deveríamos esperar, né, todas as respostas de Deus através desse modo. Outra coisa é que nós vemos aqui a importância da igreja. Né? Paulo, em todas as cidades que ele chegou, ele juntava os convertidos. Né? Eu sei que muitas vezes há a ideia do desigrejamento, né? Pela falta de igrejas bíblicas e sérias, mas nós cremos que o Senhor sempre levanta pessoas sérias, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, e assim como foi com a gente, né? Muitas vezes começa numa reunião de uma garagem, começa, né, numa casa, e assim o Senhor ele começa e continua a obra que nunca parou, né, que é a da pregação do Evangelho, compreendendo, né, que eu não sou igreja, né, eu sou parte da igreja, a igreja somos nós. Não adianta nós acharmos que podemos ser igreja na nossa casa, distante dos irmãos. Né? O objetivo da igreja é nós juntos cultuarmos ao Senhor, glorificarmos o nome dEle e, sobretudo, estarmos juntos, né, um ajudando o outro naquilo que for preciso. Amém? Amém.